Olá! Nesse vídeo, iremos abordar sobre o artigo Respostas de anticorpos convergentes para SARS-CoV-2 em indivíduos convalescentes. O estudo apresentado no artigo tem como objetivo analisar a resposta de anticorpos para a COVID-19 em pessoas que se infectaram e já se recuperaram. Sabe-se que a entrada do vírus nas células do organismo depende do domínio de ligação ao receptor, conhecido como RBD, da proteína S do vírus. Sendo assim, em busca de anticorpos específicos para SARS-CoV-2, esse estudo foi realizado com 149 participantes convalescentes, em que foi feita uma coleta de plasma após eles não apresentarem mais sintomas por pelo menos 14 dias, em média 39 dias após o início dos sintomas. Nesse grupo analisado, os sintomas duraram em média 12 dias e 11 dos participantes tiveram que ser hospitalizados. Os sintomas mais comuns entre eles foram febre, fadiga, tosse e mialgia, enquanto as comorbidades basais não foram frequentes. Não houve diferença significativa na duração ou na gravidade dos sintomas, e não houve também diferença de idade entre homens e mulheres. Foram coletadas amostras dos participantes para testar quanto à ligação da proteína spike e RBD do SARS-CoV-2. Validado pela prova ELISA, foi utilizado anticorpos secundários anti-IgG e anti-IgM para realizar a detecção. Foram incluídos 8 controles negativos e 1 positivo para a normalização da área abaixo da curva em todos os experimentos. Como resultado, foi possível ver uma grande diferença no IgG entre os participantes. Entre 70% e 80% dos participantes convalescentes ficaram 2 desvios padrão acima do grupo controle. Em contrapartida, o resultado de IgM não varia tanto entre os grupos. Apenas 15 a 34% dos participantes convalescentes tiveram uma resposta de pelo menos 2 desvios padrões acima do grupo controle para anti-RBD e anti-S. Além disso, foi visto que IgM anti-RBD diminui com o tempo e IgG anti-RBD foi moderadamente correlacionado com a gravidade dos sintomas, incluindo a hospitalização. No final da pesquisa, não foi encontrado correlações entre os níveis de anti-RBD e anti-S de IgG e IgM com a duração dos sintomas. Após essas conclusões, os pesquisadores queriam saber se os anticorpos produzidos eram de fato anticorpos neutralizantes. Mas o que são anticorpos neutralizantes? São aqueles capazes de bloquear efetivamente a interação do agente patogênico com a célula hospedeira. No caso específico da COVID-19, eles inibem a ligação entre o RBD da glicoproteína S e o ECA2, impedindo a entrada do vírus à célula-alvo e, em última análise, a sua replicação. Os pesquisadores criaram geneticamente um pseudovírus de SARS-CoV-2 que expressou a proteína S e deixaram livremente no meio de cultura, infectando outras células que expressam ECA2. Em seguida, eles adicionaram diluições variáveis de plasma dos pacientes convalescentes de COVID-19 às placas de Petri, para determinar qual seria a concentração de anticorpos necessária para desligar o vírus, que foi chamado de neutralizante título 50 ou NT50. Os resultados não foram muito otimistas. O nível geral de atividade neutralizante foi geralmente baixo, sendo inferior a 50 em 33%, inferiores a 1.000 em 79%, e em apenas 2 indivíduos a concentração de NT50 foi acima de 5.000. Os níveis de IgG foram correlacionados fortemente com valores NT50, e a atividade neutralizante também se correlacionou com a idade, duração e gravidade dos sintomas. Também foi observada uma diferença significativa na atividade neutralizante entre homens e mulheres. Para determinar a natureza dos anticorpos produzidos pela infecção por SARS-CoV-2, foi usada a citometria de fluxo para isolar linfócitos B que transportavam receptores que se ligavam ao RBD. Foram encontradas células B específicas do antígeno em indivíduos convalescentes. Elas eram indetectáveis em amostras de controle pré-Covid. Foi constatado que havia clones expandidos de células B de ligação ao antígeno viral em todos os indivíduos convalescentes e que os anticorpos compartilhavam combinações específicas dos genes IGHV e IGLV, sendo que sequências de aminoácidos de alguns anticorpos eram quase idênticas em diferentes indivíduos. Também foram analisadas as propriedades de ligação de anticorpos anti-SARS-CoV-2. Para determinar se os anticorpos tinham atividade neutralizante, eles foram testados contra o pseudovírus. Entre os 89 anticorpos de ligação a RBD testados, foram encontrados 52 que neutralizavam o pseudovírus com valores de IC50 variáveis. Os anticorpos com combinações de genes recorrentes de IGHV e IGLV estavam entre os mais fortes anticorpos neutralizantes. Concluiu-se que mesmo os indivíduos com atividade neutralizante plasmática modesta têm células B de memória IgG que produzem anticorpos neutralizantes contra SARS-CoV-2.
Para determinar se os anticorpos monoclonais anti-SARS-CoV-2 com atividade neutralizante podem se ligar a domínios distintos no RBD, foram realizados experimentos em que um complexo imune pré-formado, anticorpo RBD, foi exposto a um segundo anticorpo monoclonal. Para entender melhor as ligações dos anticorpos testados, foram feitas imagens dos complexos usando microscopia eletrônica, mostrando resultados consistentes, onde um SARS-CoV-2 RBD já ligado a um anticorpo poderia se ligar a outros anticorpos dos grupos testados, concluindo que existem vários epítopos neutralizantes distintos no RBD do SARS-CoV-2. Os anticorpos podem envolver o sistema imune por meio de seus domínios que se ligam aos receptores Fc-gama, podendo levar a um aumento da imunidade e ajudar a eliminar os patógenos e as células infectadas. A observação indica que a atividade neutralizante do plasma é baixa na maioria dos indivíduos convalescentes, mas que potentes anticorpos anti-SARS-CoV-2 RBD com atividade neutralizante podem ser encontrados, sugerindo que os humanos são intrinsecamente capazes de gerar anti-RBD. Assim, as vacinas que induzem seletivamente anticorpos que têm como alvo RBD do SARS-CoV-2 podem ser especialmente eficazes.